2. Vamos começar o tema 9, o passe espírita. Vamos aqui num trecho do Livro dos Espíritos. Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Nós tiramos o fluido vital do fluido cósmico universal, nós trazemos conosco, como se fossem os cilindros de um mergulhador, nós trazemos conosco o fluido vital necessário para a nossa encarnação, se ela é de 20 anos, de 40 anos, de 80 anos, de 100 anos, nós trazemos ali conosco esse fluido vital, e é este fluido vital que nós utilizamos no passe, seja o passe magnético, quando é a pessoa que está, o encarnado que está dando ali, ou seja, o passe que se dá na casa espírita, que é o passe misto, plano espiritual mais o encarnado, o passista, que vão transmitir essas energias, é uma transfusão de fluido vital que é feito durante o passe. Aí nós vamos ver aqui o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier. O espírito André Luiz esclarece que esta energia, a energia do fluido vital, que é o que nós usamos no passe, constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Então, é a emissão da energia que nós estamos mandando ali na oração, no passe, com a nossa vontade de ajudar, com a nossa vontade de acolher, assistir a pessoa para quem nós estamos emanando o passe à distância, emanando o passe ali presencial, É uma união de forças, com uma emissão energética através da vontade. De novo, vou lembrar para se reler, quem não leu, leia, o Pensamento e Vida, do Emmanuel, também psicografado pelo Chico. Nós vamos ver o capítulo 2 do Pensamento e Vida, a vontade. É a vontade que nos impulsiona, que nos faz crescer e evoluir, porque é um comando muito forte quando a vontade é verdadeira. O desejo vai criar a vontade, mas só o desejo fica da boca para fora. É a vontade verdadeira que vai fazer toda a diferença. E agora nós vamos ver também do André Luiz um trecho do Domínios da Mediunidade. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. É de perispírito para perispírito, de célula para célula, alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valoriza. Então, o passe, aquele que está emitindo, nós estamos falando aqui de emissão e recepção. Aquele que está emitindo o passe, ele tem a sua responsabilidade no sentido do trabalho, no sentido do esforço para se melhorar, no sentido do esforço que ele faz no dia do passe para manter o pensamento, para cuidar da alimentação, para se preparar para doar o que tiver de melhor em si. Agora, a recepção depende do receptor para poder fechar um circuito, Então, se você pode ter uma ótima lâmpada, mas se ela não estiver ligada na tomada, ela não vai acender. Então, como é que se fecha o circuito para que a emissão e a recepção se completem? É quando o receptor está ali, como o nome já diz, receptor. Ele está pronto, ele está ali em oração, ele está querendo receber essas energias, ele está em sintonia para poder receber essas energias. Porque quem não quer receber essas energias, nem Jesus.
Porque Jesus aplicava o passe, no caso de Jesus, ele é um passe anímico, no magnético dele, ele, o governador do orbe, não precisa de nenhum espírito que venha ajudá-lo, ele aplicava as suas energias, mas ele perguntava antes: que queres? Conforme o pedido, conforme o receptor, ele estava emanando o passe, ele estava emanando energia. Ou aqueles que estavam ali à volta dele, a energia dele estava ali, mas não estavam nem percebendo. E muitos que nem foram pedir para ele que os ajudasse. Então a questão da recepção depende de cada um. E a responsabilidade, o comprometimento da emissão, que é o que nós vamos falar aqui, é muito importante que se entenda. Eu gosto de usar um exemplo, eu acho que fica um pouco mais fácil para entender. Você pode pegar a melhor água mineral dos Andes, você pode pegar o melhor café do mundo, que é o café colombiano, você juntar os dois para preparar o café. Se o coador estiver sujo, o café vai ser ruim. O passista, o encarnado ali que vai transmitir o passe é o coador. Ele vai filtrar as energias que ele está recebendo do plano espiritual, juntar com a dele e transmitir para o encarnado que está ali recebendo aquele passe. Então, a responsabilidade de manter esse coador limpo, o máximo possível. Os bons não estão encarnados na Terra, não precisa se atingir um determinado estágio para poder trabalhar, não tem que trabalhar para poder atingir um determinado estágio, mas é o esforço. É como Kardec coloca: se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para modificar as suas más tendências. Então é o esforço do encarnado que está ali para se modificar, para sua reforma íntima, para sua transformação, que vai fazer a diferença para que ele esteja dentro das suas possibilidades o mais limpo possível, o mais preparado possível para transmitir as suas energias para ajudar o outro irmão. Porque caso contrário, se as energias dele não forem as melhores possíveis, ele vai transmitir sim as suas energias deletérias. Então uma pessoa mais sensível, uma criança, por exemplo, ou um idoso, uma pessoa debilitada, ela pode se sentir mal, ela pode ter dor de cabeça, ela pode até vomitar ou ter outros sintomas ruins depois de receber um passe de alguém que está despreparado. Infelizmente. Então, a responsabilidade do passista é muito grande. Eu aconselho a quem trabalha com o passe que leia, estude o livro Radiações e Passes, do Edgar Armond, que é um livro que tem um passo a passo com todos os esclarecimentos, porque um bom curso de passe tem que durar em torno de 1 ano. É muito difícil, a não ser que seja vários dias na semana, para que um curso de passe seja menos do que 1 ano, para que o passista esteja bem preparado. E para participar do grupo de estudos, para depois dar passe, tem que ter estudado a obra básica, tem que estar trabalhando na sua reforma íntima, tem que já ter dominado pelo menos a grande parte dos seus vícios. Uma pessoa que deixou de fumar precisa esperar 1 ano depois que ela deixou de fumar para fazer parte do curso de passista. São as mínimas responsabilidades que alguém tem que ter para transmitir as suas energias para outra. E aí nós vamos ver a questão 99 do livro O Consolador, quando Emmanuel coloca: o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Ele pode ser dado à distância, ele pode ser dado, eu prefiro, por causa das questões de responsabilidade até, eu gosto muito e prefiro o passe de grupo, né? O passe quando os passistas estão ali, aqueles que na frente, junto com os trabalhadores espirituais, e o grupo recebe ali o passe.
Então, o passe coletivo, que era a palavra que estava me fugindo, é um passe, embora as pessoas achem que não, isso é por ignorância, por não conhecerem como é que é feita a transmissão e a importância do preparo para a recepção, né? O passe coletivo, passe à distância, são passes que têm o mesmo efeito, até melhor e um efeito mais benéfico do que o passe individual. Aí nós vamos ver os tipos de energias na transmissão do passe. E aqui nós vamos ver a questão do livro A Gênese, do Allan Kardec, quando ele coloca, primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, é o encarnado passando para um encarnado, uma mãe dando um passe ali no filho, uma pessoa dando um passo, transmitindo as suas energias. Ela pode até não achar que é um passe, né? Ela transmitindo ali as suas energias para um ente querido, para alguém, ela está transmitindo os seus fluidos, o seu magnetismo, aquilo que ela tem de melhor que ela está procurando transmitir ali. Então é o próprio fluido do magnetizador. Não tem ali uma energia do plano espiritual trabalhando junto com ele. O segundo caso, que é quando um espírito, um desencarnado, espírito somos todos nós, né? Nós somos espíritos e nós transmitimos o passe através do nosso comando para o perispírito. O passe é de perispírito para perispírito. Então, o que o passe vai fazer? O que essa energia, esse magnetismo vai trabalhar de célula a célula? O perispírito do emissor com o perispírito do receptor vai transformar uma célula doente, uma célula malsã, numa célula boa, numa célula sã, uma célula curada. Isso no perispírito. A transformação do perispírito vai levar isso para o corpo, que é só uma vestimenta, e o corpo vai começar a sentir as benesses, as mudanças que estão acontecendo ali. O segundo caso que o Kardec coloca aqui na Gênese é o espírito desencarnado dando um passe, ou numa reunião mediúnica, por exemplo, que é o que ele chama aqui para ativar o sono sonambúlico, que nós já estudamos, né? É a questão do transe, é a questão do médium inconsciente, né? Do transe profundo, ou o espírito está desencarnado, está ali transmitindo uma energia para alguém que está precisando. Então vamos ver aqui o Kardec colocando. Pelo fluido dos espíritos, com E maiúsculo, né, o espírito individualizado, desencarnado, atuando diretamente e sem intermediário, sem o encarnado ali, sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, né, que é o transe mediúnico durante uma reunião mediúnica, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Porque aí, se o espírito tiver boas energias, é uma influência física ou moral boa. Se as energias deles forem deletérias, forem, né, equivocadas, né, um irmãozinho instigante, a influência físico-moral dele vai ser ruim, vai ser equivocada também, né, deletéria. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, é o magnetismo, os fluidos, a energia do encarnado, que a emissão está relacionada diretamente com a qualidade dos fluidos dele, das energias dele. O espírito é a mesma coisa, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. A gente só dá o que tem. Encarnado ou desencarnado, a gente só dá o que tem. E no terceiro caso, que é o caso do passe na casa espírita, que é o misto, né? Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, por isso que eu coloco ali a questão, né, da água e do café e o filtro. Então, os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. Ele vai conduzir, vai filtrar ali e vai conduzir essas energias. Nós temos chakras na palma da mão, nós temos chakras nas pontas dos dedos. Então a pessoa vai aplicar o passe
com a ponta dos dedos, com as palmas das mãos, da forma que ela sinta que a sua energia está fluindo da melhor forma. Cada um tem as suas peculiaridades, as suas diferenças. Cada um sente da sua forma. Tem gente que sente esquentar a mão, tem outros que sentem esquentar o corpo, tem outros que sentem taquicardia. Mas cada um vai ter a sua forma de expressão e vai ter também a sua forma de perceber, sentir que está ali transmitindo as suas energias. O importante é o preparo, o importante é uma oração, o importante é se colocar em sintonia e se colocar à disposição do plano espiritual, já tendo realizado a sua parte, estando ali para colocar o seu melhor, e é como se fosse uma transfusão de sangue. Isso a gente precisa entender, ninguém vai doar sangue se estiver doente, se estiver debilitado. Ninguém vai doar sangue se estiver tomando remédios fortes. Ninguém vai doar sangue se tiver alguma doença, algum problema ou algum vício. Você não pode beber e ir doar sangue. Então, a transfusão de fluido vital é muito mais séria, é muito mais profunda, porque é de perispírito para perispírito, do que uma transfusão de sangue, de corpo para corpo. Essa responsabilidade, esse comprometimento, esse entendimento tem que ser feito. As pessoas acham que, não, eu tenho boa vontade. Como o ditado diz, os ditados normalmente são muito profundos, de boa vontade o inferno está cheio. Nós precisamos ter muita responsabilidade em relação a tudo que nós fazemos na vida, nas 24 horas do dia. Não é só o que nós fazemos dentro da casa espírita, mas na vida toda, as 24 horas do dia, nós temos que assumir a nossa encarnação, o nosso trabalho de reforma íntima e as nossas responsabilidades. Então vamos continuar aqui. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semimaterial, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém, é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Qual é o apelo do magnetizador? É a oração. É se colocar ali em sintonia, pedindo aos espíritos superiores, né, que trabalhem ali junto com ele. E para isso ele precisa estar bem preparado, ele precisa ter esse merecimento, para que ele possa conduzir as suas melhores energias e ser o condutor das boas energias dos espíritos que estão ali para poder realizar o passe. Então nós vamos ver agora os mecanismos do passe, né? Como nós já falamos, o passe é de perispírito para perispírito, né? Nós não podemos prescindir nunca, jamais, em tempo algum, da oração, da prece, antes de qualquer trabalho que nós vamos realizar, seja em casa para um estudo, para o evangelho no lar, para qualquer coisa que nós vamos fazer, e principalmente na casa espírita, no nosso, ou no templo, ou na igreja, né? Tem muitas pessoas que assistem o canal que não são espíritas. Seja qual for a atividade que se for fazer, é imprescindível que a gente se religue ao plano superior, a gente busque o auxílio, o amparo dos trabalhadores, do nosso Pai, do nosso Mestre, nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus. Então aqui ele coloca que, né, de novo, nós vamos ver as mesmas conotações. Item 1, né, que é o processo de transmissão e recepção fluídica pelo passo pode ser assim resumido. Item 1. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Isso aqui está no Livro dos Espíritos. Então, o encarnado para um encarnado, né? Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, que aí vai ser mais o segundo caso aqui. Vamos ler que está mais dentro do que eu vou colocar, do Obreiros da Vida Eterna.
Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Isso está na Gênesis, né? Então é um espírito que está transmitindo para o encarnado, ou está transmitindo para o desencarnado. Se for bons eflúvios, ele vai sentir essas energias. Se for maus eflúvios, ele também vai sentir essa energia. O encarnado para um encarnado da mesma forma. E na transmissão de fluido vital, nós vamos ver, por exemplo, essa transmissão, uma mãe que transmite o seu fluido vital para um filho, né? Um espírito que transmite um fluido vital para um outro espírito desencarnado ou para um encarnado. É isso que eu ia falar do domínios da mediunidade. Nós vamos ver que nos domínios no Obreiros da Vida Eterna. No Obreiros da Vida Eterna, eles vêm para a Terra para fazer 5 desencarnes, né? O desencarne começa muito antes, né, do corte, né, do desenlace final ali do corte do cordão de prata. Então eles vêm para trabalhar esses desencarnes, e um desses desencarnes, que é uma senhora, vem do plano superior uma ordem que ela vai ficar entre 9 meses e 1 ano ainda na Terra. O que acontece? Eles voltam a religar, já tinham desligado várias coisas, eles voltam a religar tudo que eles tinham desligado, e o mentor que está ali com o André Luiz começa a dar passes, né? Ele vai transmitindo o seu fluido vital para esta senhora, para que ela volte a ter mais fluido vital, para que aumente o seu fluido vital, para que ela fique em torno de 1 ano ainda na Terra, para depois ter o seu desencarne. Nós vamos ver o Divaldo colocando isso também em algumas das suas palestras, né, que ele esteve bem doente, e ele tem esse propósito, ele pede, e foi atendido pelo jeito, a gente vê isso, né, que ele gostaria de desencarnar depois que ele conseguisse colocar o 3º grau, né, colocar uma faculdade, uma universidade na casa de assistência, assistência que ele tem lá em Salvador, que me fugiu o nome agora. E ele relata nas suas palestras que ele recebeu essa transfusão de fluido vital para que ele permanecesse mais um tempo aqui na Terra. Então essa transfusão, como eles colocam aqui, pode até aumentar, né? Nós vamos ver também no Sexo e Destino, que ali uma das protagonistas ali estava para desencarnar, ela sofre um acidente de carro e ela está ali prestes ao desencarne, e o mentor vai injetando fluido vital nela, e aí o André Luiz coloca, mas ela já está com todos os, né, ela não segura mais nada, ela já está perdendo todas as energias, fluidos. Qual é o sentido, né, de manter uma vida nesse estado? E aí o mentor coloca, nós vamos mantê-la pelo menos um pouco mais de 1 semana, ela fica ali quase perto de 15 dias, porque isso vai fazer muita diferença para ela e para os encarnados que estão em torno dela, e a gente vê a diferença que isso faz. Então ele vai o tempo todo ali, mandando o André Luiz também, né, mandando fluido vital, fazendo essa transfusão, isso é um passe, dando passes nela, fazendo essa transfusão de fluido vital, para que ela ficasse mais um tempo ali naquela encarnação. E aí nós vamos ver aqui o 3º caso também, agora também as energias magnéticos espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor. E agora aqui nós vamos vendo a questão da recepção. Então, por isso a abertura, a predisposição, a vontade de receber ajuda, né? Porque, como o ditado diz, né, o céu ajuda aquele que se ajuda. Então, o receptor precisa querer receber essa transfusão. Então, as energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais. E aí ele coloca aqui que essas expressões são utilizadas pelo André Luiz
e vamos entender, né? Porque os orientais usam a palavra chakra. O André Luiz usa centro de força para os 7 centros de forças principais que estão no perispírito, é o comando, nós somos espírito, comandamos para o perispírito, esses centros de força, que é o coronário, né, que é o André Luiz chama de cerebral, que é o frontal, o laríngeo, né, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Então nós vamos ver que o André Luiz separa os 7 principais centros de força no perispírito e os plexos que recebem o comando desse centro de força, os plexos estão no corpo e os centros de força no perispírito, e que o perispírito comanda, né, através desses centros vitais, esses centros de força, esses plexos que estão interligados com vários centros de força e interligados com o nosso sistema endócrino, com todo o nosso corpo, nosso sistema nervoso, todo o nosso corpo. O André Luiz faz essa diferença e nós vamos ver isso nos livros do André Luiz, mas a maioria dos livros que nós estudamos, os livros mais novos, usam a expressão chakra porque ela é muito mais conhecida. Os orientais usam a expressão chakra unindo, né? O centro de força e os plexos. E é o que ele está colocando aqui. Nós vamos ver um trecho do livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, psicografado pelo Chico. O nosso corpo de matéria rarefeita, qual é o nosso corpo de matéria rarefeita? Perispírito. Está intimamente regido por 7 centros de força, né? Colocações do André Luiz, que se conjugam nas ramificações dos plexos. Então, centros de força, perispírito, os plexos estão no corpo e o comando do perispírito para o corpo, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente. A mente é que direciona a energia, né, que direciona a vontade do que queremos fazer. Então, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nós emitimos essa energia, esta energia cria um campo eletromagnético à nossa volta e nós fechamos o circuito com a nossa emissão dessas energias. Então, nós geramos essa energia, nós comandamos essa energia, nós emitimos essa energia. Essa é a nossa responsabilidade. A recepção vai ser responsabilidade do receptor. E aí nós vamos ver agora a questão dos centros de força, né, que estão no perispírito, que é uma colocação que o André Luiz faz. O espírito André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, denominados centrovitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, porque a evolução caminha no plano espiritual e no plano encarnado, né? Ela vem do plano espiritual para cá, aqui operam as mudanças, volta para o plano espiritual e volta para cá. E vamos entender o que eles estão, que o André Luiz está colocando aqui. Governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Nós comandamos trilhões de células no nosso corpo. Cada célula do nosso corpo é um PI, é um princípio inteligente, que lá na frente vai se transformar, vai ser vegetal, animal e hominal um dia. Então, nós aqui no nosso corpo estamos comandando mais princípios inteligentes,
do que o nosso mestre, governador da Terra, comanda de espíritos no planeta Terra. Segundo o Divaldo, a Terra tinha, com a sua formação, no seu desenvolvimento, 30 bilhões de espírito entre encarnados e desencarnados. Numa das suas últimas palestras, ele colocou que hoje, com a transição, já está em 22 bilhões. 8 bilhões encarnados. O restante está desencarnado. No nosso corpo, nós somos o comandante. Para esses PIs, para essas células, para esses princípios inteligentes, nós somos deuses. Por isso que ao nosso comando ruim, nós destruímos, nós matamos alguma célula, nós criamos a doença em nós. Nós comandamos trilhões de células, trilhões de princípios inteligentes que Deus coloca na nossa responsabilidade, coloca sobre o nosso comando para o desenvolvimento desses princípios inteligentes que estão em nós, para depois eles continuarem, porque nós já fomos princípios inteligentes em algum corpo, em outro orbe, em outro planeta, em outro sistema solar, em outra galáxia. Por isso a responsabilidade tão grande, tão grave do suicida. Porque ele não tem como se matar, porque nós somos imortais, mas ele destrói a possibilidade, o plano, a atividade desses trilhões de princípios inteligentes que estão sobre a nossa responsabilidade, estão sobre a responsabilidade dele ali. Por isso, tamanha responsabilidade, né, tamanha dificuldade em relação ao suicídio. Vou repetir o que o André Luiz coloca aqui no Evolução em Dois Mundos, que é muito importante que a gente entenda essa responsabilidade que nós temos com cada célula que nós comandamos no nosso corpo, porque é um princípio inteligente criado por Deus e que está aqui sob a nossa responsabilidade, sobre o nosso comando. Então, esses centros de força, essa energia que nós temos, governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Princípios inteligentes, entidades, vida em princípio criada por Deus e colocada sobre a nossa responsabilidade para o seu princípio, para o seu começo de trabalho e de atividade. O principal centro vital é o coronário. O coronário fica aqui no centro da cabeça. É o principal centro vital, porque é o que comanda, né, as energias que estão ligadas aqui à epífise, né, à pineal, estão ligados a todos os comandos. O coronário está no corpo físico? Não. O coronário está no nosso perispírito, porque nós somos espírito. Comandando o perispírito, nós comandamos todos esses centros vitais no nosso perispírito. O comando é nosso, o cérebro não está, a mente não está na massa encefálica, não está no corpo físico. A mente está em nós e nós somos espírito. Então, o principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais, seguindo as seguintes explicações do orientador espiritual, né, do André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial, né, a nossa consciência, nosso conhecimento da alma encarnada ou desencarnada. Porque nós, encarnados ou desencarnados, é que comandamos o cérebro, e essa energia, esse centro vital que está aqui no coronário, é o que comanda todos os outros centros vitais, todas as outras energias, e é o que está ligado ao plano superior, é o que recebe, né, através da pineal, que é a nossa antena, as energias dos planos superiores. E aí nós vamos ver aqui, continua Evolução em Dois Mundos. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem o impulso.
procedendo do espírito, E maiúsculo, nós somos espírito. Assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor, de que se serve o tirocínio. Tirocínio é aprendizado, é prática do homem para concatená-las e dirigi-las. Então, da mesma forma que a usina recebe o comando do motor principal para começar a funcionar, nós espíritos, enviamos o nosso comando, a nossa vontade para esse centro de força, e esse centro de força que vai comandar o perispírito vai comandar a vestimenta, que é o corpo. E aí nós vamos trabalhar os centros vitais, que são considerados secundários, né? O centro cerebral, né, que é aqui entre as sobrancelhas, que também é chamado de frontal, também evolução em dois mundos, né? Centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, né, centros de força, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. As células efetoras são as células que respondem a um estímulo e afetam, né, e realizam algumas mudanças. E aí nós vamos ver também o André Luiz colocando no livro Entre a Terra e o Céu que as questões sensoriais, né? Ele vai colocar aqui as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas: a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber, é no centro cerebral. Então é aqui no frontal, né? Centro cerebral, que possuímos o comando do núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos, né? O sistema endócrino é o sistema que rege, que trabalha com o crescimento, com o desenvolvimento, né? Com a reprodução, estão ligados ao sistema endócrino, a pineal, a tireoide, o pâncreas, o ovário, os testículos, né? E por aí vai. E nós vamos ver o centro laríngeo, preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo. O timo fica aqui, né, bem no meio aqui do tórax, né, bem aqui no peito, da tireoide e das paratireoides. Isto aqui está no livro Entre a Terra e o Céu. Este centro de força controla, portanto, os processos de fala e da respiração. Aí depois nós vamos ver o centro cardíaco, que está aqui bem em cima do timo, né? Bem aqui no centro do peito. Sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, também entre a terra e o céu. E o esplênico, que está aqui no lado esquerdo, no nosso lado esquerdo, né? Onde é o baço. Então, o centro esplênico, além de atuar sobre o baço, como o nome indica, age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático dentro das variações do meio e volume sanguíneo. Vamos lembrar, isso aqui também é do Valdo e do Chico, né? Num dos livros deles. E nós vamos lembrar que as hemácias são os glóbulos vermelhos, né? Que carregam o oxigênio, né? E o CO2. E nós vamos para o centro gástrico, que fica aqui bem na boca do estômago, né? Que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Perdão. Isto aqui é do Evolução em Dois Mundos também, né? É o centro gástrico que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização, porque nós recebemos os fluidos, normalmente as energias, principalmente as energias
mais difíceis, a gente fala, né, a gente sente um soco na boca do estômago. Por quê? Porque nós recebemos essas energias, nós captamos essas energias pelo gástrico. Por isso que ele coloca aqui, que é o gástrico que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização, né, na nossa organização estrutural energética. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos. Tudo que eu estou lendo aqui é evolução em dois mundos, né? Eu vou precisar ficar repetindo. O centro genésico, né? O genésico é o centro de força que está localizado entre o ânus e a vagina, entre o ânus e o pênis. Considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens, né, entre os encarnados, gerando uma nova vida, ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. É muito importante que a gente entenda o sagrado do centro genésico, porque o centro genésico é de criação, de realização. Não só a criação e realização de um novo ser, mas principalmente da criação em todo sentido, porque são as energias do centro genésico que vão criar música, arte, pintura, livro, ciência, o cientista, o artista de todos os tipos, o estudioso, o escritor, ele vai tirar do genésico, do centro genésico, as energias criadoras, criativas nele, para exercer a sua arte, o seu estudo, a sua ciência, porque são elas que vão dar esta energia, essa capacidade de criação que nós temos. Vamos lembrar Gandhi, quando ele, num estágio da vida de conhecimento, né, evolutivo, ele conversa com a sua esposa para ter o consentimento dela, para que ele passe a partir dali a ser celibatário, porque ele estaria usando essas energias de outra forma, com outro propósito. São as nossas energias mais importantes, são as nossas energias sagradas, e nossos irmãozinhos instigantes jogaram um balde de lama sobre a nossa sexualidade, sobre a vida sexual, que é sagrada, iluminada, é o nosso contato com as energias superiores, com as energias de Deus. Por quê? Porque isto nos atrasa, isso dificulta o nosso desenvolvimento. Então, é importante que quem queira se entender, aumentar o seu conhecimento, saber exatamente tudo que nós estamos colocando aqui, não dá para se colocar num estudo aqui de 1 hora, leia o livro Vida e Sexo, do Emmanuel. Nós temos aqui no canal, onde nós vamos ver a questão da vida, a vida no sentido maior, a vida no sentido universal, nossa vida como espíritos, criação de Deus, imortais, e o sexo, a energia transcendental, a energia divina em nós, e que ela que dá toda a criação, tudo que nós realizamos como deuses, como co-criadores, principalmente as melhores criações, que é na arte, na música, na ciência, as nossas melhores criações, nós trabalhamos com as energias do centro genésico. E agora nós vamos para os plexos nervosos. E aqui nós vamos ver a questão, os plexos estão no corpo, né? Então, o comando, espírito comanda os centros energéticos, né, no perispírito, o perispírito comanda o corpo, e esse comando vem segundo a colocação, a nomenclatura que o André Luiz faz, pelos plexos vão ter esses comandos. Então, os 4 plexos nervosos do corpo físico são os que seguem. O André Luiz coloca 4 plexos. Plexo cervical abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. Então, nós vamos ver que esse plexo cervical já está trabalhando com 2 centros energéticos, né? Está trabalhando com o coronário
e com o cerebral, né, que é o frontal. O plexo braquial, nervos da região peitoral, né, tórax, e dos membros superiores do antebraço e dos dedos da mão. O plexo lombar, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen e membros inferiores. Aí também, né, trabalhando já com gástrico e genésico. Plexo sacro, né, que é o que está ali trabalhando com o sagrado, né, com o genésico. Nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés. Devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro, por vezes é designado plexo lombo-sacro. E aí nós vamos ver aqui um texto da Gênese, né? Quando ele coloca aqui como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está, obviamente, relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Neste sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, né, sempre de perispírito para perispírito, célula a célula, então é o que o Kardec está colocando aqui na Gênese. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o físico, né, o corpo, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula, né, de uma célula, uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã, uma célula sadia. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, da pureza da substância que nós enviamos ali através do passe, seja ele nosso, né? Nós estamos ali dando um passe para o nosso filho, para quem nós amamos, seja o passe místico, misto, não é místico, é misto na casa espírita. Aí nós vamos ver aqui outro texto da Gênese, quando ele coloca aqui, né, sobre a questão do emissor e do receptor estarem mentalmente ali se propondo a dar e o outro se propondo a receber. Né? A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Esse trecho agora é da Gênese de Kardec. Perdão. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. De novo, peço para ler. Pensamento e vida. Capítulo 1, mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Capítulo 2, vontade. É o que o Kardec está colocando aqui. Né? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é para o homem a mão. Porque é com a mão que nós realizamos a maior parte das coisas. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles, né, com esses pensamentos, com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, né, porque a energia tem cor, tem frequência, tem aparência, tem coloração, tem peso. Então, o que ele está colocando aqui? Organizando com eles que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudando-lhe as propriedades como um químico muda os dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, é a energia da mente mudando as energias materiais. Então, qualquer um de nós pode pegar um copo, uma garrafa, colocar ali as mãos para emitir as nossas energias eletromagnéticas, nosso fluido vital, para magnetizar aquela água, né, que a água fluida é uma água magnética, para quem nós amamos, para um filho, para nós mesmos. Nós podemos, qualquer um de nós, realizar esse magnetismo. Nós podemos enviar o nosso magnetismo, o nosso fluido vital, através de uma prece, de uma oração que nós fazemos para um ente querido. Porque nós estamos enviando a nossa energia. O que é a nossa energia? É
é o nosso fluido vital, é o nosso magnetismo com o nosso fluido vital que nós estamos enviando pelo poder da mente. A mente está em nós, nós somos espírito, pela vontade que nós temos de ajudar, de auxiliar aquele que nós amamos. Então, a importância da prece. E aqui nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se coloca: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência, é recusar para nós a assistência de Deus e para os outros também, para quem nós estamos querendo ajudar. Se a gente não faz uma prece antes de emanar essa energia, antes de começar um trabalho, seja em casa, seja um estudo, seja o nosso evangelho no lar, seja na igreja, no templo, na casa espírita, qualquer coisa que nós vamos fazer, antes a gente deve realizar uma prece. Se não for feita uma prece em voz alta, uma prece ali em grupo, façamos a nossa prece individual para realizarmos todo e qualquer tipo de trabalho, para podermos pedir, para podermos absorver e receber da espiritualidade maior os auxílios de Deus, nosso Pai. Então, o que ele coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros, é abrir mão do bem que lhes pode fazer, é abrir mão do bem que nós podemos fazer ao outro através das nossas emissões, depois de uma prece ou durante uma prece. E aí nós vamos ver aqui a questão do passe na reunião mediúnica. Nós vamos ver que todos os livros, tanto do André Luiz, como do Filomeno de Miranda, como o Emmanuel na Seara dos Médiuns, o André Luiz no livro Desobsessão, o Filomeno de Miranda em vários livros dele, colocam que não há necessidade de se realizar um passe, né, nos trabalhadores, depois de uma sessão mediúnica. Por quê? Porque o plano espiritual já dá esse passe. Nós temos como realizar em nós o autopasse. O trabalhador que estuda, que está ali preparado, ele vai realizar em si o autopasse. Ele vai trabalhar as suas energias para afastar aquelas energias, aqueles miasmas que podem ter ficado ali de um irmãozinho com maior ou com menor necessidade. Nós vamos ver que tanto André Luiz como Filomeno, eles colocam a necessidade, sim, do passe quando o trabalho exige, mas quando o trabalho é feito em regiões de furnas, abissais, quando se trabalha com a goécia, né, que são aqueles trabalhos realizados, né, por espíritos extremamente trevosos, que são chamados de magos negros, tem outros nomes que fazem trabalhos. Então nós vamos ver no livro, tem um livro sobre Goécia do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele fala sobre os trabalhos realizados no Frei Luiz, lá em Jacarepaguá, que é uma casa espiritualista, né, mas que realiza trabalhos com cirurgias e com vários tipos de trabalho dentro do campo espiritual. Então nós vamos ver que ali há necessidade, sim, de se trabalhar com o passe. Num trabalho mediúnico normal, numa sessão de desobsessão que a gente realiza na casa espírita, que normalmente ela é um trabalho ameno, é um trabalho que, se nós estudarmos, se nós nos esforçarmos, se nós estivermos realizando a nossa parte, temos a assistência do plano espiritual superior que está ali protegendo, que está ali trabalhando junto, realizando um trabalho de assistência aos nossos irmãozinhos desencarnados necessitados, e um trabalho de educação e instrução para nós que estamos ali trabalhando. Em alguns casos, quando o médium vê que ele não está conseguindo afastar aquela energia que está ali, ele pede, e aí o grupo vai e dá um passe naquele médium ostensivo ou médium normal que está ali na sustentação. Qualquer um que se sentir ali pede e é feito. Mas isso é uma questão esporádica.
Ele coloca bem aqui, naturalmente não se trata de conduta obrigatória, ele coloca um não aqui. Não se trata de conduta obrigatória, uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual superior encontra os recursos necessários para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimento do sofredor que lhe utiliza as faculdades psíquicas para manifestar-se. E aí nós vamos ver um trecho do André Luiz no livro Desobsessão, quando o André Luiz coloca, né? Daí o espírito André Luiz recomendar o passe nas reuniões mediúnicas de tal porte. Que tal porte é esse? Aquelas reuniões, né, que estão trabalhando com situações extremamente difíceis, né? Com coisas muito trevosas. Então, aí ele coloca, semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios, né, aquilo que se gastou de forças havidos, né, aquilo que se doou é reposto, né, o médium doou, todo mundo, o sustentador doou, todo mundo que está ali doou, o plano espiritual repõe, através dos instrumentos de auxílio magnético que se dispõe a servi-los. E no caso, né, desses extremos, dessa necessidade do passe, esse passe deve ser dado sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Nós vamos ver também Emmanuel, André Luiz, Filomeno colocando sobre o silêncio, sobre não se quebrar esse silêncio, se quebrar essa energia, né, que está ali na sala, no lugar onde nós estamos realizando o passe. Ele deve deixar uma música de fundo bem suave, manter o silêncio o máximo possível, porque qualquer quebra ali de energia vai fazer com que nós encarnados a gente se desconcentre, e no momento que a gente se desconcentra, a gente baixa a nossa energia e a gente quebra a corrente que está ali. Então, estamos terminando a questão do passe. Vou colocar aqui uma experiência minha, não gosto muito de colocar minhas, mas é uma experiência minha que eu gosto bastante, que para mim tem bastante resultado, então são resultados muito bons. E eu passo, cada um tem a sua, faça quem quiser e vá buscando as suas para o autopasse. Nós vamos ver no livro Radiações e Passes, do Edgar Armond, como realizar o autopasse, mas eu procuro faço o meu no banho. Então eu me coloco ali embaixo do chuveiro, né, recebendo as energias nos chakras das mãos, no coronário. Eu visualizo que a água está caindo, é uma água magnetizada, fluidificada, uma energia dourada que cai ali naquela água do chuveiro e que vai limpando todo o meu corpo físico e perispiritual. Então eu vou passando a mão e vou tirando, né, do corpo as energias que não são boas e pedindo que elas sejam levadas pela água e vão pelo ralo. E peço também, me coloco ali em oração para que aquelas energias magnéticas, aquelas energias que eu estou recebendo ali da água, né, eu possa absorver essas energias, eu possa modificar, né, as minhas energias, recebendo um passe magnético da água do banho. Isso acaba virando um hábito, como escovar os dentes. Então toda vez que eu tomo um banho eu também faço um autopasse. Para mim faz bastante diferença, me ajuda muito. Espero que ajude aqueles que estão aqui ouvindo o nosso estudo, né, do ESD Mediunidade 1. E antes de nós encerrarmos, eu vou ler um trecho do Missionários da Luz, que está aqui também na última página dessa instrução número 9, quando o André Luiz, no livro Missionários da Luz, coloca sobre o passe. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, né, o serviço do passe, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O que o André Luiz está colocando aqui? Nós não nos podemos nos colocar no passe se nós não estamos bem. Então, por mais que a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, por mais que eu tenha me preparado, né,
no meu caso, eu sou vegetariana há muito tempo, mas aquele passista que não é, que se prepara naquele dia, né, com alimentação, com pensamento, com sentimento, ele faz toda a parte dele, mas ele tem um dia difícil. Ele tem um dia difícil no trabalho, ele tem um dia difícil no trânsito, ele tem um dia difícil em casa. Então ele chega na casa espírita, ele está comprometido ali para dar o passe, mas ele percebe, ele sabe que as energias dele não estão boas, ele não conseguiu manter durante o dia as suas boas energias. Ele tem que ter a responsabilidade, a humildade de colocar para os irmãos, olha, hoje eu vou receber um passe, vou trabalhar na porta, eu vou trabalhar separando as pessoas, eu vou trabalhar na leitura, eu vou fazer alguma outra coisa e não vou trabalhar no passe. É isto, esta responsabilidade todos nós temos que ter. Então, vou repetir aqui essa colocação do André Luiz e vou lê-la até o final. O servidor do bem, mesmo desencarnado, mesmo desencarnado, isso não é só para o encarnado, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, né, o serviço do passe, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes, né, para poder emitir energias. O missionário do auxílio magnético na crosta, né, o encarnado, ou aqui em nossa esfera, né, na erraticidade, no plano espiritual, necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Ter grande domínio sobre si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Acendrado amor aos semelhantes. Capacidade de empatia, capacidade de fraternidade, né, de emitir amor àqueles que estão à sua volta. Alta compreensão da vida, conhecimento, estudo, aprendizado. Fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Profunda confiança em Deus. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano, no plano espiritual, no plano dos desencarnados, constituem exigências a que não se pode fugir. Ninguém no plano espiritual vai poder trabalhar no plano espiritual ou aqui na Terra, numa casa espírita, como passista, vindo ali ser o espírito que vai transmitir as energias do passe. Nenhum espírito vai poder vir se não tiver essa condição, se não tiver esse propósito, se não estiver nesse nível de comprometimento, nesse nível de trabalho. Então nós temos que entender o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que muitas pessoas não entendem, né, no Velho Testamento. Não podemos esquecer, Jesus é judeu falando para judeus e nós temos que entender a cultura, os ensinos que Jesus veio ratificar. Porque ele ratificou a Torá judaica. Nós vamos ver lá no Velho Testamento o dízimo. O que é o dízimo? É o mínimo que nós temos que dar de nós mesmos. Os nossos 10%. É quando Jesus pede para rolar a pedra. Por que ele manda os homens rolarem a pedra? Porque é a parte que cabe. Ele está ali já ajudando o Lázaro, para o Lázaro sair. Para ele rolar aquela pedra não era nada, mas vão lá os homens e rolem a pedra. Na multiplicação dos pães, quando ele coloca que tendes. Porque aí vem o pão, um pouco de pão, um pouco de peixe, ele multiplica. Agora 1 milhão vezes 0 continua sendo 0. Se nós chegamos com o nosso melhor, com o nosso esforço, com o nosso dízimo, os nossos 10%, nós estamos ali entregando, como Jesus pergunta o que tens, aquilo pode ser multiplicado. Agora, se nós não estamos levando nada, se nós não estamos trazendo nada, é o que eu falei, 1 milhão vezes 0 continua sendo 0. Nós não temos nada para nós nem para dar para ninguém, porque nós só damos aquilo que nós temos. Vamos no nosso próximo estudo ver a emancipação da alma. Até lá!